Olá, prezados alunos. Estou aqui em nome do Português Sem Limites e em nome do Prefácio para orientá-los sobre as possibilidades de recurso em relação à prova da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais do ano de 2018, aplicada agora em abril, no último fim de semana de abril. Na visão de todos os professores, nós tivemos uma prova muito cansativa pela extensão da prova. Estamos todos cientes e conjecturamos uma mesma ideia, configuramos uma mesma ideia de que extensão não mede conhecimento de candidato. Extensão não é prova de reflexão. Foi uma prova em que o candidato, por inúmeras vezes, ele teria que ter atenção, tanto na minha prova de português, quanto na prova ainda na parte dos conhecimentos gerais, tanto na minha prova de português, como na prova, por exemplo, de didática, de conhecimentos didático-pedagógicos, nós tivemos questões em que a banca apenas trocou uma palavra ali dentro. Então, se o aluno tivesse atenção, ele conseguiria marcar a prova. Só que a atenção não combina com extensão. A extensão, ela rouba do aluno o poder de concentração. Ela desvia, ela perturba a atenção do aluno. Então, nós tivemos uma prova extensa, em que seria humanamente inviável conseguir responder uma prova de tamanho como foi essa em 4 horas de aplicação. No que corresponde à parte de conhecimentos gerais, nós tivemos 2 provas distintas, uma prova destinada à orientação educacional supervisão pedagógica e uma outra prova destinada aos professores de educação básica. Vamos lá. Na parte de português, nós tivemos aqui várias questões em que a banca fez um eixo entre a Base Nacional Comum Curricular e a questão, o conteúdo. Esse diálogo entre a Base Nacional Comum Curricular, que é o eixo, que é o centro do ensino, com as questões de língua portuguesa, isso é um ponto positivo. Mas qual é o ponto negativo nessa prova? Além da extensão, o ponto negativo é que a banca cobrou conteúdo além do que o edital pontuou. Dentro do edital, nós tínhamos lá um item que era sintaxe, em que veio assim, ó, muito claro, quer ver? Sintaxe. Frase, olha o que a banca exigiu na sintaxe. Frase, oração e período, período simples, termos da oração, identificação, classificação e emprego. Então, ela dividiu assim, olha, ortografia, morfologia, sintaxe, né? Vamos pegar esses 3 eixos e lá para baixo um pouquinho literatura. Dentro desses 3 eixos, ela colocou um tópico ali que era sintaxe. E dentro da sintaxe, ela pediu funções sintáticas, emprego, classificações, relações semânticas, enfim, funções sintáticas. Ela não manifestou nada em relação à pontuação. Então, não seria viável cobrar do aluno pontuação. Nessa prova aqui de orientação educacional supervisão pedagógica, nós temos a questão 5, que cobrou conteúdo além do que o edital solicitou. Nessa questão 5, foi cobrada a pontuação, a banca disse assim, olha, atente para os 2 excertos abaixo, sobre os quais se seguirão algumas assertivas referentes às escolhas morfossintáticas e semânticas feitas pelo autor, apontando-lhes V verdadeiro ou F falso. Ela trouxe um trechinho e logo abaixo, em relação a esse trecho, ela fez algumas perguntas, dizendo assim, ó, o celular estabelece uma relação monológica com o real, amizade dialógica. O uso da vírgula indicando elipse é crucial. Então, no primeiro eixo, que era para se complementar com V de verdadeiro, F de falso, ela já pediu sobre a vírgula. No segundo eixo, ela falou assim, o emprego da vírgula para separar termos intercalados. No terceiro eixo, temos o emprego da vírgula separando vocativo. No quarto eixo, as aspas têm por função chamar a atenção, ou seja, não foi corroborado no edital nenhum tipo de preceito voltado para o estudo tão incisivo da pontuação. Nós entendemos o seguinte, análise sintática comunga com pontuação, desde que o ângulo da questão fosse diferente. Desde que disséssemos assim na questão, por exemplo, com base na análise sintática, temos um aposto explicativo que será separado por vírgulas. Aí o aluno deveria observar se era um aposto explicativo e assim o aposto explicativo é separado por vírgula.
Quando se cobra nu e cruamente a pontuação, o que se quer ali do aluno é verificar se ele tem os conhecimentos gramaticais, os conhecimentos linguísticos, que vão dar ali para ele a ferramenta de julgar se a vírgula pode fazer elipse, se o emprego de aspas tem por objetivo demarcar algo num trecho, num texto, numa palavra, ou seja, a partir do momento que a banca pede função sintática, a função sintática é o cunho predominante e a pontuação só vem ali margeando, mas não se pode voltar uma questão propriamente para o ângulo da pontuação. Só aqui no enunciado, olha o que ela colocou. Seguirão algumas assertivas referentes a escolhas morfossintáticas e semânticas. O que o aluno pode alegar? Num processo semântico, ou seja, num processo de sentido, ele conseguiria até averiguar o emprego ou não ali da pontuação. Mas, a partir do momento que não foi cobrado no edital o emprego da pontuação, o valor semântico de uma pontuação, as formas, as regras inerentes à pontuação, não foi cobrado o item pontuação, o foco era apenas função sintática, não foi cobrado o item pontuação, o aluno pode alegar que ele não teria estudado toda a estrutura morfossintática inerente ao cunho da pontuação para que aí sim ele fizesse inferência e entendesse o aspecto semântico. Então ele pode dizer, ele pode alegar nessa questão 5 dessa prova aqui do supervisor, né, supervisor, orientação educacional, supervisão pedagógica, que a questão 5 cobrou além do que se pedia, ok? Porque no edital não há pontuação, há análise sintática, que faz o intercâmbio com a pontuação. Mas a partir do momento que a banca cobra no enunciado as relações morfossintáticas, ela está cobrando do aluno conhecimento sobre as regras de pontuação. Não é só o aspecto semântico, sobre as regras de pontuação. Ela cobrou sobre as regras de pontuação na questão. E dentro do edital não veio isso estabelecido para que o aluno estudasse. Isso aí é um ponto. De mais a mais, foi uma prova que testou do aluno o tempo inteiro. Atenção, o tempo inteiro atenção. Só que o que eu disse a vocês, atenção não combina com extensão. Chega um determinado momento que pela extensão da prova, o aluno se perde o poder de concentração, perde o poder de atenção. E algumas provas, ela trabalhou aqui, em algumas questões, ela trabalhou o poder de atenção quando ela trocou uma palavra por outra. Por exemplo, quer ver? Vamos aqui observar a questão, eu separei algumas questões dessa prova aqui para nós conversarmos. O aluno teria que ficar atento, né? Vamos aqui observar. Quer ver? Ó, na questão 3 dessa prova, que começa assim. Para responder a essa questão, além do texto 1, considere o excerto da Base Nacional Comum Curricular. Até aqui excelente, porque realmente, se é uma prova voltada para professores, para o meio pedagógico, se é uma prova voltada para esse tipo de vertente, realmente a prova terá que comungar, terá que dialogar com a Base Nacional Comum Curricular. Mas esse diálogo ele poderia ter sido objetivo, ele poderia ter sido bem direto. Não precisava de ter extensão para que esse diálogo acontecesse. Não foi uma prova que cobrou do aluno reflexão. Não foi uma prova que cobrou do aluno conhecimentos de reflexão, conhecimentos de conteúdo, aliando esse conhecimento de conteúdo com a reflexão. Foi uma prova que venceu o aluno pelo cansaço. Isso aí, né, infelizmente, não é muito certo. Enfim, nessa questão 3 aqui, que começa assim, para responder a essa questão, além do texto 1, considere o excerto da Base Nacional Comum Curricular, a qual estabelece competências gerais a serem trabalhadas ao longo da educação básica. Destacaram-se a seguir duas delas. Então, delas, joia. Aí nós temos aqui duas competências de educação básica. E ela deu aqui um enunciado enorme, né? As questões foram longas, cada questão ocupava meia página, né? Ela colocou assim, ó, a tecnologia em rápido desenvolvimento traz benefícios para o trabalho docente. Trata-se de assunto complexo e multifacetado. Considerando as leituras feitas, são corretas as afirmações, exceto. O que o aluno precisaria muito aplicar nessa prova aqui? Todas aquelas dicas que nós trabalhamos nos nossos cursos, o aluno teria que aplicar aqui. Por que o aluno teria que aplicar? A partir do momento que ele viu que era uma prova enorme, ele teria que observar, e muito forte ali na conclusão, para extrair daquela conclusão tudo aquilo do que o autor havia dito, de uma forma mais acelerada, de uma forma mais segura, ao invés de ler
o texto de cima e embaixo, tentasse responder as questões primeiro antes de ler o texto, que é o que a gente conversou muito em sala, porque às vezes a banca colocava aqui uma questão para responder análise gramatical. O texto em si não era um influenciador daquela análise, então o aluno deveria fazer isso. Dá uma olhada quando eu digo a vocês que foi uma prova de atenção. A questão considerada errada pela banca, então ela trouxe ali um trecho do texto, né? Ela trouxe ali Base Nacional Comum Curricular e pediu para que esse aluno fizesse um confronto do texto com as duas competências que que a prova havia recortado sobre a Base Nacional Comum Curricular e que ele apontasse em qual assertiva, em qual opção haveria erro. Olha a opção que veio errada lá a letra E, dizendo assim: tolerar uma criança ou adolescente do contato extensivo com a cultura digital e seus artefatos, não é o autor do texto. Ele diz o seguinte: tolerar uma criança ou adolescente do contato extensivo com a fantasia, não com o meio digital. Então, o que nós temos aqui de errado seria tirar essa informação, cultura digital e seus artefatos tecnológicos, e colocar aqui no lugar a palavra o quê? Fantasia. Ou seja, toda a estrutura ali da questão, ela veio ao redor totalmente certa. Era só o aluno prestar atenção em uma palavra. Só que o aluno cansado, ele não consegue fazer isso, né? Enfim, separei aqui a questão 3 para nós conversarmos. Questão 4, olha como é que a questão 4 foi enorme. A questão 4 foi uma página, né, em que a banca pediu assim, na questão 4, ela trouxe um trechinho e disse assim: as novas tecnologias, ela colocou assim lá no enunciado, a compreensão das formas de organização dos enunciados em textos orais e escritos é crucial ao professor de qualquer disciplina. As novas tecnologias tendem a coibir a fantasia em crianças que preferem a companhia do celular à dos amigos. Eu disse a todos em sala o seguinte, eu afirmei muito, nós somos muito incisivos. Quais são as classes que funcionam como determinantes? É uma banca que ela é atualizada, então ela força o candidato. Ela trouxe aqui um eixo dizendo assim, dentro dessa questão gigante, que ocupava também meia página, ela colocou esse comando: a compreensão das formas de organização dos enunciados em textos orais escritos é crucial ao professor de qualquer disciplina. Colocou aí embaixo: atente para o excerto. Dentro de um quadrinho, ela colocou assim: as novas tecnologias tendem a coibir a fantasia. Se o aluno prestasse atenção, esse trechinho que está dentro desse quadrado, ele respondia à questão anterior, que dizia lá, que colocou a letra E como resposta errada, a questão que eu acabei de falar para vocês, a questão anterior, esse quadrinho responderia a questão anterior. Também trabalhando ali a questão de atenção para o aluno. Olha o que ela disse aqui: as novas tecnologias tendem a coibir a fantasia em crianças que preferem a companhia do celular à dos amigos. Joia! Vamos aqui pensar. Aí ela trouxe o seguinte: dá a entender que a fala de novas tecnologias são identificáveis pelos leitores, por isso utiliza o artigo as. Ok. Aí 2, ela trouxe vários itens em algarismo romano. Olha o que o aluno poderia ali observar na questão 2. Faz uma generalização. Olha, vamos aqui observar. Quando ela fala assim: as novas tecnologias tendem a coibir a fantasia em crianças que preferem a companhia do celular. Concorda que essa coibição ela é inerente às crianças que preferem a companhia do celular? Então, ela é inerente a uma parcela de crianças, concordo? Né? Então, ela não traz esse cunho de generalização, ela traz um cunho particionado. Então, automaticamente, essa questão, esse item 2 estava errado, não é? O que o aluno deveria ali, já de imediato, eliminar a letra C, que trouxe a 2, eliminar a letra D, que trouxe a 2, e eliminar a letra E, que trouxe a 2. E aí, ao eliminar 3 opções, ele ficaria em jogo entre a letra A e a letra B, concordo? Né? Dentro desse jogo, ele poderia vir aqui, ó, relatiza sua informação pela escolha do verbo tender, inclinar-se, pender. Na locução, tendem a coibir. Relatiza a informação quando ele fala assim, olha, as novas tecnologias tendem a coibir. Ele não falou que coíbem, ele disse que tendem a coibir, concorda? Ele não falou, olha, elas coíbem, tendem a coibir, ou seja, ele relativiza. Então, ok, ele relativa aqui a sua informação, sim.
Então, eu iria marcar a 13 aqui como correta. Automaticamente, a única opção que serve é a letra B. Ou seja, foi uma prova que o aluno não poderia ler todas as alternativas. Ele teria que ir para aquelas palavrinhas de eixo. Quer ver? Uma outra questão que eu separei aqui para vocês. Ou seja, cortando ali, observando que a número 2 estava errada, automaticamente você já teria eliminado ali 3 opções. Consequentemente, você precisaria olhar mais um item para saber se marcaria a letra A ou a letra B de bola, né? Questão 6. Vamos lá na questão 6. Na questão 6, tudo que nós trabalhamos em sala ganhou muito peso nessa prova. Todas aquelas dicas, porque a prova, ela foi além, ela trouxe uma extensão além do que todos julgaram que seria. Por quê? Ela foi extremamente delongada. Foi uma prova que exigiu do aluno muita atenção. Na parte dos conhecimentos gerais, foi exigido do aluno a atenção. A atenção foi exigida do aluno. Né? A atenção foi ali um componente exigido do aluno. Na parte minha de conhecimentos específicos, o que foi exigido do aluno, além da atenção, foi a parte de reflexão mesmo. Que o aluno conseguisse ali, que o candidato conseguisse combinar conteúdo com reflexão. Só que, ao passar por uma prova tão longa, lá na frente, se ele não tem atenção, quem dirá, ele iria conseguir ter reflexão. Enfim. Na questão 6, olha como que alguns elementos que nós trabalhamos em sala seriam aqui incisivos para que o aluno conseguisse chegar à opção correta. A regência é a parte da análise gramatical que trata das relações existentes entre nomes, substantivos, adjetivos e advérbios. Não tem problema ela ter falado no enunciado regência sem estar no edital regência, porque aqui praticamente ela não cobrou regência. Ela cobrou de vocês, na realidade, classificação de objeto direto, objeto que? Indireto, tá? Que é uma matéria que ela pediu no edital, objeto direto e indireto. Então, mesmo ela tendo usado no enunciado regência, nós não conseguimos encaixar nenhum recurso para essa questão 6, não. Olha como que de imediato o aluno poderia acertar essa questão 6, ganhando um tempo, assim, crucial. Nessa prova tão grande, o tempo era ali uma ferramenta decisiva para o aluno. Então, olha, a regência é a parte da análise gramatical que trata das relações existentes entre nomes, substantivos, adjetivos e advérbios. E verbos com seus respectivos complementos. Então, ela está caminhando para a análise sintática. Falou de complemento, né? Atente para o excerto e as considerações feitas sobre esse tópico. Trouxe de novo um tópico, né, destacado e perguntou assim. Dentro desse tópico ela colocou, embora a criança não disponha de dinheiro, ela tem o poder de seduzir os adultos que compram para agradá-la ou se livrar de tanta insistência. Ela não tem idade para discernir ou valorar os produtos, nem distinguir entre o necessário e o supérfluo. Olha o que a banca pediu. Não está correto o que se afirma em. Então, eu quero uma opção errada. Jóia. Olha o que ela colocou de cara na letra A. No fragmento, o poder, né? Ela colocou assim no fragmento. Colocou entre parênteses, poder. Exige, entre aspas, né? Poder. Exige objeto indireto indicado pela preposição de. O que o aluno precisava aqui, de alguma forma, estabelecer como parâmetro de análise? Voltasse ele para o trecho, localizasse a palavra poder. Quando ele volta para esse trecho e localiza a palavra poder, o que nós conversamos na sala? Você terá um objeto. O que é chamado de objeto? É o substantivo que complementa o verbo, seja objeto direto ou indireto. Direto ou indireto. É o substantivo que complementa o verbo. A partir do momento que a palavra poder veio acompanhada do artigo, o artigo transforma a palavra poder em substantivo. Deixa de ser verbo e passa a ser um substantivo. Não é verbo, é substantivo. Qualquer unidade da língua que receber um artigo, ela passa a ser um substantivo. Se a unidade à frente veio complementando um substantivo, veio articulando um substantivo, veio agregar um substantivo, ela não pode mais ser um objeto. Então, o aluno ele nem precisaria fazer a análise do trecho todo, ele nem precisaria fazer a análise das outras opções, era só aqui, por atenção, ele observar que a palavra poder, lá no excertozinho que a banca destacou, que a banca trouxe, que a palavra poder apresentou artigo, anteposto, e que esse artigo traz para aquela palavra uma classificação de substantivo, que é o que a gente conversou na sala. Se é substantivo que vem à frente, não pode ser objeto, porque objeto é um complemento verbal.
O objeto não é um complemento destinado ao substantivo. Enfim, prova de atenção. Concorda que é uma prova de atenção? Se o aluno observa ali a entrada do artigo, ele lembra, é substantivo, né? Enfim, outra coisa que nós conversamos na sala. Eu disse a vocês que a FUMARC não tem know-how em literatura. O know-how da FUMARC é em gêneros textuais. Tanto é que aqui ela colocou nessa prova um artigo aqui de opinião, e na outra prova, ainda de conhecimentos gerais, que nós tivemos duas provas de conhecimentos gerais, né? Uma para supervisão e uma para professores, e uma colocou um artigo de opinião e na outra ela colocou crônica. Só que na prova em que houve artigo de opinião, ela não perguntou nada sobre o gênero em si, sobre a relação tipológica em si do artigo de opinião. Ela fez questões interpretativas sobre o texto. Na outra prova que ela cobrou crônica, ela colocou essencialmente perguntas sobre o gênero crônica. Nessa prova aqui, ela trouxe questões sobre a literatura. Olha o que nós conversamos na sala. Olha o que eu disse a vocês na sala. Eu disse a vocês que a FUMARC não tem know-how em literatura. Se ela viesse a trazer literatura, como que ela traria literatura? Ela poderia fazer alguma pergunta de uma forma mais geral, falando ali sobre os movimentos literários, né, sobre as estéticas literárias, mas que ela não iria aprofundar em nenhum autor. Que geralmente a FUMARC traz um texto que fale sobre a literatura e pergunta sobre esse texto, exatamente da forma como nós conversamos na sala. Ela nem cobrou o que demarca, as características que demarcam cada estética literária, ela nem cobrou. Ela trouxe um texto que falava sobre a literatura, que a literatura é tudo aquilo que está ao nosso redor, e fez perguntas interpretativas sobre a literatura, que é o que veio aqui na questão 7, que vem na questão 8. Questão 8 e questão 9, né? Ela falou sobre literatura, mas de uma forma assim, a literatura, trabalhando ali o texto, não perguntando, fazendo perguntas específicas sobre o que é literatura, sobre conceitos de literatura. Como eu disse a vocês, a FUMARC não tem esse tipo de trabalho. Ela não trabalha assim. Ela trabalha falando sobre o valor da literatura, que é o que ela fez aqui, né? Nas duas questões de prova. E aí, o que me chamou a atenção? Já que era uma prova muito extensa, infinitamente extensa, muito extensa, que contou da atenção do aluno, que contou do poder de concentração ali do aluno, o que o aluno deveria observar? Vou começar a analisar as questões para, por meio das questões, eliminar as opções, porque às vezes até mesmo antes de ler o texto. E aí, se eu tiver muita dúvida, eu volto e faço uma leitura ali do texto. Dê uma olhada. Toda palavra negativa, ela não é parâmetro. Tentem recordar do que a gente trabalhou na questão de interpretação de texto na sala. Tudo aquilo que fale mal do autor, toda palavra negativa que venha no interior da opção, não pode corroborar com uma questão correta. Deem uma olhada na questão 8, por exemplo. A resposta errada é a letra D. Mas por que a letra D? Disse assim, ó. A sociedade subestima o poder da literatura. Interdita inserção, hora de literatura sancionada, hora de proscrita, já que ambas potencializam conflitos e subversão às regras estabelecidas. Como que eu posso marcar uma opção que fale negativamente sobre a língua portuguesa, ou negativamente sobre a matemática, ou negativamente sobre a literatura? Concordo? Aqui nem era uma questão do aluno nem entender o texto. Não precisava do aluno entender o texto. Não precisava. Ele poderia apenas observar que no interior da questão houve ali uma palavra negativa que não corrobora de forma alguma para uma questão ser avaliada como correta. A banca pediu, dizendo assim, todas as opções estão certas, marca aquela em que há erro. Questão, o que a gente estabeleceu na sala como parâmetro de erro? Questões partitivas, questões extrapolativas, né? Isso aqui é uma extrapolação. Eu não posso, de nenhuma forma, trazer algo negativo, criticando o autor, criticando o texto. Eu não posso fazer isso, porque seria bater de frente com o que o autor pontuou, né? Então, todo traço negativo eu deveria eliminar. Da mesma forma na questão 9. Tanto a questão 8 quanto a questão 9 não precisava da leitura do texto, aquele texto gigante, não precisava da leitura. Na questão 9 veio assim, olha, quer ver? Olha o que é garantido aqui como questão errada, como opção errada. Questão B, que diz assim, ó,
fruir as diversidades, manifestações, fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, ampliando horizontes e despertando a consciência crítica quanto aos efeitos homogeneizadores da globalização. Nunca é homogêneo, nenhum processo de ensino é homogêneo, nenhuma turma é homogênea, nenhum professor, por exemplo, vamos aqui abarcar os professores de língua portuguesa, a metodologia é de cada um, é diferente de cada um, ou seja, não se tem nada homogêneo quando se trata de educação, seja qual for a disciplina. Ou seja, tanto na questão 8 quanto na questão 10, o aluno nem precisava de ler o texto, aquele texto enorme que ocupou ali dele uma página. Olha o que a banca trouxe aqui. Texto 2, Direito à Literatura, do Antônio Cândido, meia página, mais meia página de texto. Aí ela fez um diálogo entre esse texto do Cândido, aqui do Antônio Cândido, com 3 competências da BNCC. Joia. O aluno não precisava de ler, essas 2 páginas da prova o aluno não precisava de ler, desde que ele lembrasse do que nós falamos em sala, né? Que as técnicas que nós trabalhamos em sala viessem ali à tona. Só que eu entendo que é muito difícil na prova extensa dela, do aluno ativar todo o conhecimento que foi produzido em sala, porque é uma prova que de alguma forma desestruturou o candidato pelo tamanho, né? Ela alimentou no aluno medo e insegurança pelo tamanho em que ela se demonstrou. Enfim, mas se o aluno tivesse identificado dentro das opções itens negativos, automaticamente essas 2 opções já seriam eliminadas, ou seja, questão 8 e questão 9 vieram ali resolvidas sem que houvesse a necessidade da leitura do texto. Joia! Então, chama a atenção de vocês para o seguinte: nessa prova aqui de conhecimentos gerais, nessa prova que foi de orientação educacional e supervisão pedagógica, nós temos um recurso, né? Nós podemos alegar que a banca cobrou empregos de pontuação, mas que não veio no edital pontuação, veio no edital sintaxe, e a sintaxe veio recortada para as classificações, para a relação semântica da análise sintática, do período simples. Ela nem pontuou o período composto, ela pediu apenas período simples. Então, quando ela pede uma questão, relações morfossintáticas e semânticas, se ela trabalhasse apenas no campo semântico da pontuação, ela poderia fazer uma pergunta indireta envolvendo sobre a pontuação. Ou seja, ela caminharia para a análise sintática e de maneira imbuída trabalhando ali a pontuação. Mas quando no enunciado ela pede conhecimentos morfossintáticos, mas no edital ela não coloca para o candidato que ele deveria estudar pontuação, conhecimento morfossintático é o conhecimento de regra e o diálogo da parte de regra com o aspecto semântico. A partir do momento que ela não colocou no edital nada para se estudar sobre pontuação, ela não pode exigir do aluno nenhum tipo de conhecimento morfossintático, né? Então, nós temos aqui, não seria mudar o gabarito da opção, seria apenas o quê? Eliminar essa questão mesmo, porque não veio no edital, a opção não está errada, a questão não está errada, o que está errado é a banca cobrar algo que ela não pediu no enunciado, né? no preceito do edital. Enfim. Temos uma outra prova aqui, que é de conhecimentos gerais também. Essa prova aqui, professor de educação básica. Então, nós tivemos 2 provas de conhecimentos gerais. Falei da primeira, que era sobre orientação educacional e supervisão pedagógica, e essa segunda agora, que era sobre professores. Nessa prova aqui, nós temos 2 problemas muito sérios. Muito sérios. Por quê? Nós temos aqui 2 questões, a questão 7 e a questão 8, em que a banca cobrou hífen. Pessoal, ela pediu no edital acentuação gráfica. Se vocês entrarem no site, quer ver, olha, formulário ortográfico, se nós acessarmos o formulário ortográfico da Academia Brasileira de Letras, Academia Brasileira, olha o site www.academia.org.br/nossa-língua/formulário ortográfico. Se nós acessarmos esse site, vocês vão enxergar que o formulário ortográfico, por quê? Nós temos a gramática do Bechara, temos a gramática do Segala Nestal. Mas, se houver alguma divergência, se houver algum complicador, nós temos o VOLPE, né? Que é inerente à Academia Brasileira de Letras. Ou seja, qualquer necessidade, nós vamos recorrer ao formulário ortográfico da Academia Brasileira de Letras. Dentro desse formulário,
são divididos alguns itens. Como que se dividem esses itens? É pontuado assim, por exemplo, alfabeto, ela trabalha letras maiúsculas e minúsculas. Dentro desse formulário, nós temos assim, ó, item 12, acentuação gráfica. Item 14, o hífen. Ou seja, no edital, para que ela cobrasse hífen de uma forma tão profunda, porque ela articulou hífen com divisão silábica, mas ela cobrou hífen, né? Para que ela cobrasse hífen na formação de compostos, para que ela cobrasse hífen, ela precisaria ter colocado, ela teria que ter colocado no edital nova regra ortográfica, novo acordo ortográfico. Se ela colocasse assim, olha, nova regra ortográfica ou novo acordo ortográfico, aí sim nós teríamos todo o acordo ortográfico, que apresenta duas vertentes, a acentuação gráfica, com ditongo aberto, com emprego por exemplo, que o trema caiu, ou seja, com todas as suas vertentes, e em paralelo à acentuação gráfica, com hiato, ditongo aberto, oxítono, paroxítono, enfim, todas aquelas regras, nós teríamos paralelo a isso o hífen, emprego do hífen. Então, para que ela cobrasse o emprego do hífen de uma forma assim tranquila, para que ela ficasse à vontade e cobrasse o emprego do hífen, ela teria que ter colocado no edital novo acordo ortográfico. Ou, por exemplo, ela teria que ter colocado lá na referência bibliográfica formulário ortográfico. Se ela colocasse formulário ortográfico, até questão de pontuação ela podia cobrar. Porque dentro do formulário ortográfico, a banca trabalha pontuação. A banca trabalha pontuação não, o formulário trabalha pontuação. Esse formulário ele tem lá alfabeto, pontuação, acentuação gráfica e emprego de hífen. Então, se ela pedisse, por exemplo, formulário ortográfico, que ela colocasse formulário ortográfico como referência. Se ela tivesse feito isso, aí ela poderia cobrar do aluno ali a ter pontuação, mesmo que não viesse no edital, como veio na referência bibliográfica, né? Não seria muito justo, mas como teria na referência bibliográfica, seria uma forma dela embasar o porquê da cobrança. A partir do momento que ela recorta no edital a acentuação gráfica, ela não se faz clara, a banca não se fez clara. Porque quando ela recorta no edital e coloca a acentuação gráfica, o aluno vai estudar os acentos gráficos. Concorda? Né? Então ela colocou ali. Joia. Para que ela cobrasse, ficasse à vontade nessa cobrança de hífen, ela deveria ter amarrado melhor o edital, dizendo ali para o aluno um novo acordo ortográfico, ou colocasse acentuação gráfica e emprego do hífen, como as outras bancas fazem, como nos outros editais, tal conteúdo aparece. O que vocês podem alegar é que a banca não se fez clara no edital, ok? Por quê? Por exemplo, processo de formação de palavras, joia, processo de formação de palavras. Ela pode alegar que dentro do processo de formação de palavras, implicitamente o estudo do hífen deveria ter sido feito. Só que implicitamente alegar é uma coisa, pontuar de forma clara para o aluno estudar é outra, né? Então o que a gente pode alegar aqui é que o edital não se fez claro, não dando ali a ferramenta suficiente para que o aluno estudasse, ok? Foi uma prova também grande, uma prova que exigia ali do aluno também poder de atenção. Nessa prova ela cobrou crônica, a questão 2 aqui, de cara, o aluno podia ter lembrado da nossa aula pensando assim, se o texto retratou elementos da realidade com personagem criado ou personagem verdadeiro, né, pessoas verdadeiras, enfim, se ele retratou elementos do cotidiano, qual é o gênero que a Fumarque gosta e que a Jacira falou? A Jacira falou que a Fumarque gosta de 2 gêneros, essencialmente. Trabalha os outros, mas centraliza muito a atenção em 2 gêneros, charge e crônica. Na questão 2, ela pediu assim, ó, do ponto de vista do gênero, o texto é imediatamente o aluno tinha que encaminhar para o quê? Letra C, crônica, né? Porque nós trabalhamos em sala, que é o gênero que a banca gosta. Se não tem aqui a opção de charge, tem crônica, claro que você já vai caminhar para a crônica, até porque era um texto paragrafado, né, que tratava de elementos da realidade, crônica, enfim, né? Outra questão aqui que exigia do aluno poder de concentração. Na questão 9, quando ela falou assim, ó, tendo em conta o acordo ortográfico de 1990, ela fez a emissão a um novo acordo ortográfico, né? Só que anunciado ali deu conflito para alguns alunos que me mandaram e-mail perguntando. Olha como é que foi uma questão de atenção. Ela colocou assim, letra A, ela quer a correta. Letra A. No presente do indicativo,
o acento circunflexo deixou de ser usado na terceira pessoa do plural, nos verbos crer, ler e ver. É o crer, ler e ver que eu falei para vocês? Crer, dar, ler e ver. Então a questão A perfeita. Olha o que a questão B, C, D e E tem de errado. Ela partiu na resposta. Você se recorda que dentro do nosso curso nós conversamos assim? Respostas que são partitivas são aquelas respostas que de alguma forma elas têm um princípio correto, mas elas não são completas. A banca fez exatamente isso. Quando ela colocou aqui, letra B, nos hiatos, o I e o U tônicos deixaram de ser acentuados graficamente, sempre que antecedidos de tons. Mas ela esqueceu de colocar o quê? Em paroxítonos. Não é que ela esqueceu, qual foi a pegadinha? Colocar que eram em paroxítonos. A falta dessa informação, que era um processo inerente às paroxítonas, é que fez a letra B estar errada. Na letra C, o emprego do tema foi completamente abolido. Tentem recordar que eu disse a vocês que o tema ele permaneceu apenas em palavras estrangeiras. Olha a falta da informação. D, os acentos diferenciais deixaram de ser empregados. Tá, deixaram de ser empregados apenas em alguns casos. Ou seja, ela particionou a informação. Os ditongos abertos el, iei e oi não são mais acentuados graficamente. Opa, apenas em quem? Em paroxítonos. Ou seja, a falta da informação trouxe ali para o aluno, questões erradas. Ou seja, era uma prova de atenção, não foi prova de reflexão. Enfim, até aqui eu fiz um comentário da parte dos conhecimentos gerais. E vocês terão logo abaixo desse vídeo um link para que vocês acessem e tenham contato com todos os recursos das outras matérias também, tanto em didática quanto em matemática, ok? Vocês serão amparados. É muito interessante que o aluno entenda que os recursos eles não podem ser copiados. Cada aluno, cada candidato tem que trazer seu recorte peculiar para a questão. O que os professores irão oferecer para vocês são as fundamentações para que os recursos tenham viabilidade, mas eles não podem ser copiados. Se eles forem copiados, a banca invalida a tentativa de recurso, tá? Então vamos aqui pensar. Então até aqui eu fiz o comentário da parte de conhecimentos gerais, né, das duas provas de conhecimentos gerais no que compete à língua portuguesa. Agora nós vamos conversar sobre a parte específica de língua portuguesa. Na parte específica de língua portuguesa, a banca trouxe uma prova extremamente extensa. Uma prova que o candidato já teria se esforçado na parte de conhecimentos gerais, porque além da prova de português que foi extensa, na parte de conhecimentos gerais, nós tivemos a didática, em que a equipe de professores da parte dos conhecimentos didáticos já nos informou que foi uma prova extensa, e realmente foi, eu dei uma olhada. Nós tivemos lá questões didáticas, uma página por questão, né? Isso é humanamente impossível o aluno garantir ali poder de concentração, né? Então isso era uma prova para que se fizesse seleção de candidatos bons, de candidatos adequados, de candidatos que tivessem conhecimento. A prova ela teria que ser didaticamente objetiva, né? Porque quando uma prova é objetiva, ela dá ali para o aluno meios para que ele possa refletir. Então, uma prova que, por exemplo, na parte de conhecimentos específicos, ela exige do candidato tanto atenção quanto reflexão. Mas como eu vou refletir se eu já estou exausta? Concordo? Então, a prova deixou muito a desejar nessa parte. Na prova de conhecimentos específicos da minha área, foram 24 textos. 24 textos. Imagine o candidato, após ter feito todo o conteúdo, após ele ter trabalhado toda a prova na parte de conhecimentos gerais, ele ainda enfrentar na parte específica 24 textos, em que nessa parte de conhecimentos específicos foi exigido do aluno, sim, concentração, atenção, reflexão, porque ela fez um diálogo o tempo inteiro com a Base Nacional Comum Curricular, mas veio exatamente da forma que nós conversamos. Só que eu entendo o seguinte, uma prova que é extensa, ela não deixa o aluno colocar em prática o que ele aprendeu. Por que ela não deixa o aluno colocar em prática aquilo que ele aprendeu? Ela roubou do aluno poder de concentração. Ele não tem como fazer reflexão. Se a prova roubou dele poder de concentração, a partir do momento que ela foi extensa,
Prova extensa não combina com reflexão, não combina com atenção. Chega uma hora que, por exaustão, o aluno não consegue nem ter atenção nem reflexão. Mas escreve exatamente da forma como nós conversamos. Eu disse a vocês em sala de aula, na parte de conhecimentos específicos de língua portuguesa agora, eu disse a vocês em sala de aula que a FUMARC, quando ela coloca na parte bibliográfica diversos autores, que ela não faz pergunta específica de nenhuma obra, que ela faz pergunta que seja de alguma forma um diálogo entre a obra. Então, tentem se recordar do que nós conversamos em sala, em que eu disse a vocês o seguinte, que na parte de conhecimentos específicos nós tivemos vários linguistas, mas que o aluno deveria identificar, eu até coloquei no curso de conhecimentos específicos de português, eu coloquei no quadro o mapeamento de todos os autores e pedi para que os alunos, os candidatos, observassem o seguinte, de que forma uma obra dialogava com a outra, que não era necessário decorar absolutamente nada, porque a prova não iria partir para a decoreba, a prova não iria, de alguma forma, trazer um trecho de um texto, uma parte do livro e perguntar quem era o autor, que esse não era o objetivo. O objetivo da FUMARC, pela nossa experiência com relação à banca, com relação ao concurso público, nós tínhamos ciência de que a banca iria fazer um diálogo entre a Base Nacional Comum Curricular, que é o eixo de ensino, com as perspectivas de ensino da língua portuguesa, que é um estudo de interação, é um estudo fundamentado na última LDB, que eu conversei com vocês, na 1394, /96, que trabalha um processo de ensino de interação com o diálogo dos autores. Então, por exemplo, todos os autores ali, de alguma forma, pontuaram que o estudo dos gêneros textuais era importante para que houvesse ali o ensino de uma língua, o ensino interativo da língua. E esse ensino interativo, de alguma forma, dialoga com a Base Nacional Comum Curricular. Exatamente dessa forma que veio na prova. Só que é uma prova extensa. O aluno ele não teve condição de aplicar aqui pelo cansaço, talvez, tudo aquilo que foi trabalhado em sala. Enfim, foi uma prova que pediu aqui do aluno, de novo, conhecimento de crônica, Na questão, vamos aqui trabalhar algumas questões, por exemplo, eu separei algumas. Questão 43. Questões que me chamaram a atenção. Nós não temos aqui nenhum recurso para a parte de conhecimentos específicos de língua portuguesa. Ok? Infelizmente, ou felizmente, nenhum recurso. Quando ela colocou, de novo, uma questão enorme, uma página para a questão, ela trouxe o texto 11 para fundamentar a questão 43 e pediu assim: assinale a opção que traz informação incorreta sobre os textos 10 e 11. Se o aluno lesse as questões, ele não precisaria de ler o texto. É o que a gente conversou na sala. Viu que a prova está ficando muito longa, viu que a prova está extensa? Refrisei isso na revisão, em que nós tivemos, Eu disse a vocês o seguinte, gente, tomem atenção, tenham cuidado, porque os textos são longos. Se a prova vier longa, tente fazer as questões antes de ler o texto, porque às vezes é uma questão só para envolver em gramática, ou a questão ela vem tão óbvia por si só que nem precisava de ler o texto. Olha como que a questão C, ela consegue ser óbvia que está errada, quer ver? Se o aluno tivesse ali calma assim, tivesse ainda um poder de concentração. Vem um texto enorme e vem lá na questão C. Os PCNs tomam o texto como elemento central a ser focalizado no ensino linguístico, o que é respaldado pela BNCC, que prevê o desenvolvimento de inúmeras competências pelo aluno. Joia, o que eu disse a vocês? BNCC, qual é a palavra-chave da BNCC? Competências. Qual é a palavra-chave do ensino de língua portuguesa? Gêneros textuais. Então, realmente, um ensino fundamentado por meio do texto, que é o que a Maria da Graça Cristóbal pontua, concorda? É o diálogo dela com os outros autores. A gente estudou isso. Exatamente isso. Olha o que no interior da questão é dito. Então, os PCNs, como a gente conversou, no nosso curso, tomam um texto como elemento central a ser focalizado no ensino linguístico, o que é respaldado pela BNCC, que prevê o desenvolvimento de inúmeras competências pelo aluno. Joia, BNCC, competências. PCNs e autores, eles dialogam para que seja um ensino interativo de língua, ou seja, os gêneros discursivos estão presentes, a produção de texto se faz presente como meio de ensino linguístico. Olha o que no interior da questão vem.
No entanto, a orientação dada por Travaglia afasta-se desse pressuposto. A única palavra que o aluno teria que achar ali para marcar essa letra C como errada é o afasta-se. Então, olha como é que a prova foi de reflexão, mas foi uma prova ainda de atenção. Concorda? Então, por que a letra C está errada, por exemplo? Eu não teria, Jacira, a necessidade de ler os textos aqui? Não, não. Seria mais do que nunca viável colocar em prática tudo aquilo que a gente conversou na sala. O que a gente conversou na sala? Viu uma prova muito extensa? Parte para ler o comando da questão. Eu refrisei isso na revisão ainda. Parte para ler o comando da questão, lê o comando da questão, lê as opções. Tenta, de alguma forma, de eliminar algumas opções. Quando nessa questão C disse que um linguista, que ele se afasta daquilo que é preconizado pela BNCC e pelos PCNs, claro que isso aqui já está errado. Nenhum linguista vai se afastar do eixo do ensino, concordo? Né? Então, por exemplo, essa questão 44 caiu exatamente da forma como eu disse a vocês. Falou do Travaglia, mas não falou do ensino pontuado pelo Travaglia de uma forma específica. Falou de uma forma o quê? Geral. O que a prova queria é que o aluno tivesse um conhecimento de como os autores de língua portuguesa, os linguistas, como eles dialogavam entre si, né? Como um conteúdo dialogava com o outro entre si. Outra questão aqui, que é muito importante para que o aluno compreenda. Por exemplo, questão 52, veio exatamente a vírgula que eu disse a vocês, que era a vírgula do Bechara. Na sala de aula, na parte de conhecimentos específicos de língua portuguesa, eu trabalhei com vocês pontuação, porque a pontuação era matéria da parte específica de língua portuguesa, mas não era matéria para a parte de conhecimentos gerais. Na parte de conhecimentos específicos, eu falei de uma pontuação que teria viabilidade de ser cobrada pela inerência da prova, pelo estilo de banca e pelas bibliografias que estavam concernentes ao edital. Olha o que eu disse a vocês. Existe uma vírgula, vamos tentar lembrar. Eu disse a vocês o seguinte, existe um tipo de emprego que é fumar, que adora explorar. Que emprego é esse? O pronome relativo que traça ambiguidade. O pronome relativo que de alguma forma imbui na alternativa, imbui na estrutura princípios de ambiguidade. Disse a vocês que a ambiguidade poderia ser desfeita caso trocasse ali o pronome relativo por outro pronome, por exemplo, quem mais trabalha, quem mais traz esse traço de ambiguidade do pronome relativo que, e que a banca poderia oferecer ali sugestões de como poderia ser eliminada a ambiguidade. Ou que a banca poderia perguntar para vocês, uma vez que aquele pronome era ambíguo, qual elemento ele teria retomado. Olha o que eu conversei com vocês. Eu disse a vocês que existe um emprego de vírgula que nós vamos encontrar apenas a gramática, esse emprego ele é respaldado apenas na gramática do Bechara e nas correntes que seguem o Bechara. Uma vírgula que diz que quando o pronome relativo é ambíguo, coloca-se uma vírgula. Como nós vamos identificar que aquele pronome relativo é ambíguo? Quando ele consegue tanto fazer referência ao primeiro substantivo quanto ao segundo, ou seja, ele faz referência a mais de um substantivo colocado antes. Mas se ele viesse com uma vírgula colocada antes, se esse pronome relativo ambíguo apresentasse uma vírgula colocada antes, que automaticamente ele iria resgatar o substantivo mais próximo. Exatamente a fumar que foi no pontinho que nós conversamos. Ou seja, uma ponta do iceberg, que eu disse a vocês, é uma exceção. Nós jamais encontramos isso em outro tipo de gramática, apenas na gramática do Bechara e nos seguidores do Bechara. Olha lá a questão 51 e 52. Na questão 51 veio o recorte que dizia assim, chegando à fazenda dos avós para visitá-los, o neto se dirige ao avô, que está na sala. Eu coloquei para vocês um exemplo assim, essa empregada da atriz que estava na varanda, até o verbo ali, ó, que estava na varanda. E disse a vocês, gente, esse aqui ele pode tanto retomar a empregada como pode retomar a atriz. Esse aqui, o neto se dirige ao avô, vírgula, que está na sala. Pode ser tanto o avô como pode ser o neto, Jacira. Poderia ser tanto um quanto o outro. Mas pelo fato de, nesse trecho, ter havido uma vírgula, ter havido o emprego de uma vírgula antes do pronome, automaticamente esse que até então era ambíguo, ele deixa de ser ambíguo pelo processo de encaixe dessa vírgula e forçosamente ele retoma o mais próximo. Quem é o mais próximo? O avô. Né? Então, olha lá na questão 52.
pode-se dizer que a informação trazida pela oração adjetiva explicativa na piada é relevante para que o leitor signifique adequadamente. Tá, então vamos lá. O que ela quis dizer aqui? O que esse que retomou? Ele retomou quem? Letra A, a distração do avô. Letra B, a informalidade do neto. Letra C, a pergunta do neto. Letra D, a resposta do avô. Tinha que ser algo que viesse a palavra o quê? Avô. Concordo? Então, automaticamente aqui é aquela vírgula que nós trabalhamos na sala. Ela teve uma confusãozinha aqui de enunciado, porque o que eu disse a vocês, volto a dizer, porque está na gramática lá do Bechara, muito bem pontuado, que esse pronome relativo, com princípio de ambiguidade, quando ele vem com uma vírgula antes, é uma rara exceção na qual a oração, apesar de ser adjetiva, com vírgula antes, ainda se faz adjetiva restritiva. Disse isso a vocês e fundamentei no curso, né, que nós conversamos. Ela teve um problema aqui no enunciado, mas não traria danos para o aluno para encontrar a resposta certa, né? Uma outra questão aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, questão 58, que eu separei aqui para conversar com vocês. Eram questões que o pessoal mandou e-mail, pediu que eu conversasse e tal. De novo, uma questão imensa, né? A questão 58 veio lá assim, veio um trecho, aí dizia assim, quer ver? Abaixo apresentam-se termos e orações sublinhados na notícia, os quais exercem a mesma função sintática, exceto. O que o aluno poderia, que o candidato poderia, para acelerar a perspectiva aqui de análise de prova? Voltar e olhar. O que tem de diferença entre naquele textinho que foi marcado, naquele textinho que a banca recortou, ela sublinhou algumas estruturas. Se me pedir uma análise sintática, a primeira coisa que eu vou tentar olhar é a distinção entre essas estruturas. Quando você chega ali, ela marcou o noivo, 2 festas de casamento, marcou um quê? Sem preposição antes. Marcou uma briga entre convidados dos 2 casamentos. Eu disse a vocês que ela poderia cobrar a função sintática do que ela cobrou na prova. Quando ela marca o que e pede a função sintática, é o pronome relativo que nós estudamos no curso, pedindo função sintática. E logo abaixo está escrito assim, ó, devido a motivo fútil. A única palavra que trouxe preposição precedida foi essa aqui, motivo fútil. Então, ela é a unidade, gente, nem precisava fazer análise sintática. Era observar assim, se eu tenho, quer ver, 1, 2, 3, 4, 5 estruturas. 5 estruturas. Dentre essas, em relação a essas 5 estruturas, uma apenas apresenta uma preposição. Então, é ela que apresenta uma função sintática diferente das demais. Então, na hora, o aluno iria chegar aqui, iria marcar aqui, ó, letra B, quando ela falou, abaixo apresenta os termos e orações sublinhados na notícia, os quais exercem a mesma função sintática, exceto. Se todas forem escritas sem preposição e uma apresenta preposição, tem que ser essa que apresenta preposição, que apresenta função sintática diferente, né? Joia. A questão 60. Então, aqui, nessa questão anterior que eu acabei de falar para vocês, ela trabalhou a função sintática do pronome relativo, né? Ou seja, dentro do que nós conversamos. Na questão 60, ela trouxe uma questão enorme, ocupando mais de meia página, última questão ali da prova, em que o aluno já está assim, totalmente cansado. Ela trouxe uma questão colocando 1, 2, 3 e 4 em algarismo romano. E pediu que o aluno analisasse, nas assertivas abaixo, tudo aquilo que fazia referência ao 1, 2, 3 e 4. O que o aluno podia aqui imediatamente observar? Nós trabalhamos na sala o se. Então ele podia, de cara, para ganhar tempo, seria uma forma de ganhar tempo. Era uma prova que a prova não deu condição ao aluno de fazer análise de todos os itens, para depois refletir, para depois marcar. Era uma prova que o aluno tinha que ir mais ou menos inversamente ali respondendo. Por quê? Não há tempo para isso. Então, por exemplo, ele viu ali na questão 4 de algarismo romano, assim, ó, na minha gestão, construiu-se pontes e viadutos modernos. A partir do momento que ele viu construiu-se, o que a gente conversou em sala de aula? Um verbo deslocado, com um sujeito composto, que ele pode ficar no singular, né, combinando com o núcleo mais do que próximo, que ele pode ficar no singular ou plural. Plural, pela relação dele querer concordar com os dois.
e que ele também poderia ficar no singular, desde que o verbo fosse deslocado, né? Sujeito composto e o verbo ficasse deslocado, que esse verbo poderia se manifestar no singular desde que ele combinasse com o substantivo mais próximo que estivesse no singular, que é o que aconteceu aqui. Construiu-se pontes, exatamente o que a gente falou ali, ó. Construiu-se pontes e viadutos modernos. Disse a vocês ainda que existe uma particularidade da função do se na gramática do Bechara, né? Enfim, o que o aluno deveria ali observar? Quando nessa questão 4 foi trabalhado o se, ele deveria imediatamente ir nas opções que trabalhasse o se. Dá uma olhada. Nessa questão 4 aqui você tem o se, e na questão C você também tem o se. Trata-se de assuntos. Quando fala trata-se de assuntos, vocês concordam que se na opção de sim em algarismo romano não veio a preposição e na opção de baixo a preposição veio, que são estruturas diferentes? Mesmo que fosse uma exceção do Bechara que nós estudamos na sala de aula, mesmo que fosse uma exceção dele, mas são estruturas diferentes? Essa era a resposta, a letra C. Então, quer dizer, foi uma prova que caiu absolutamente tudo que nós conversamos, tanto na parte de conhecimentos gerais, quanto na parte de conhecimentos específicos. Porém, a banca, por infelicidade, ela cobrou, numa prova de conhecimentos gerais, questões que envolvam pontuação, ela não pode, né? Opções que envolvessem pontuação, ela não pode fazer isso. E uma outra prova, ela cobrou emprego do IFE, foi além do que o edital abarcou. Então, nós podemos trabalhar recurso na parte de conhecimentos gerais. Tanto na questão que ela não foi clara quando ela pediu no edital a acentuação gráfica e pediu o emprego do IFE, né? Vocês podem alegar que o edital não foi tão claro, né? Não dando ferramenta para que o aluno estudasse tudo aquilo que seria pontuado, tudo aquilo que era necessário para que ele fizesse uma excelente prova, né? Só que na parte dos conhecimentos específicos, nós não temos recurso. Na realidade, na nossa perspectiva, na nossa visão, na nossa forma de enxergar, é uma prova, agora eu digo em nome de todos os professores, é uma prova muito extensa. Foi uma prova muito extensa, o aluno não tem tempo, ele não teve tempo em 4 horas para resolver essa prova. Partindo da seguinte ideia, quem era professor de português, quem foi fazer a prova, competindo ali ao cargo de professor de português, encontrou na parte específica 24 textos. Como que uma pessoa pode responder a 24 textos se na parte de conhecimentos gerais nós tivemos uma prova extensa de português, uma prova extensa de conhecimentos didáticos e uma prova relativamente extensa de matemática? Como que você consegue, na parte de conhecimentos gerais, passar por esses três ícones de prova, né? Por esses 3 marcadores de prova e ir com uma certa destreza ainda para fazer a parte, por exemplo, dos conhecimentos específicos, né? Então, deixo o meu recado aqui. Como eu disse a vocês, vocês encontrarão abaixo um link, vocês podem clicar nesse link, que esse link irá direcionar vocês para todos os recursos. Todos os professores vão postar fundamentações pelas quais vocês podem, de alguma forma, direcionar o recurso de vocês. Reforço ainda, não copiem recurso, a banca invalida recursos que são iguais. A banca só aceita quando o aluno tem um princípio de fundamentação e dentro desse princípio de fundamentação ele tem um recorte pessoal, ou seja, ele tem uma marca dele, não foi cópia de nada, ok? Um beijo carinhoso a todos vocês, um grande abraço. Tchau, tchau.